E o convidado de hoje, ele está lá, direto do Complexo Hospitalar Central, o Dr. Cid Scarpa. Oi, doutor, tudo bem? Muito boa tarde, boa semana para o senhor. Boa tarde. Doutor Cid, recentemente nós falamos aqui sobre a questão da fimose, mas muitas dúvidas ainda permanecem. E tem uma grande fatia da audiência que acabou não acompanhando o nosso bate-papo. A gente queria reforçar a questão das ações preventivas, quais são os métodos de tratamento sobre a questão da fimose. Eu começo querendo entender o que é a fimose mesmo, doutor? É a incapacidade de você reduzir o prepúcio para hipoglande, quer dizer, você não consegue baixar a pele, né? A pele que está em cima da glande, para você expô-la e fazer a higiene, que é muito necessária. Doutor, necessariamente tem que haver um processo cirúrgico para resolver esse problema? Existem graus desse tipo de problema também? Existe. Se você tem uma fimose que ela não gera nenhum tipo de sabor, ela não atrapalha a higiene, nem causa dor ao coito, à relação sexual, ela não deve ser mexida, né? O que Deus botou, você tem que pensar muito antes de tirar. Esse é o jeito que eu penso. Só existe no mundo um país que todos os nascidos varões devem ser circuncidados ou postectomizados até o 8º dia, que é Israel. E se ele for judeu, né, foi filho de mãe judia. Se não for, não. Tem que pensar muito antes. Doutor, a fimose, ela, de alguma forma, ela afeta o comprometimento da fertilidade, alguma coisa também relacionada à questão da capacidade de relacionar? Sim, ela pode interferir na mecânica do coito. Então, se ela interfere na mecânica do coito, ela deve ser tratada, principalmente na idade adulta. E tem algum grau que você consegue conviver sem a intervenção cirúrgica, doutor? Sim. Olha só, a perspectiva que eu tenho não é a do paciente. Então, você tem que entender o paciente. Você chega lá, você tem uma fimose. Te incomoda? Não. Te incomoda na relação? Não. Você consegue expor a glande e limpar? Sim, consigo. Então, para que você vai indicar uma cirurgia, né? Então, você não está na ânsia de cuidar do paciente, está na ânsia de ter algum numerário, né? Desnecessário, para indicar uma cirurgia desnecessária, né? Que inclusive pode ter complicações, toda cirurgia pode ter complicações. Tem que pensar muito antes de indicar. Tem alguma relação com o histórico familiar também, doutor? Qual estágio que é possível detectar? Olha só, tem a fimose neonatal, aquela que a criancinha nasce com ela, né? E você pode esperar até uma certa idade para ver se ela reduz sozinha. Geralmente, esses pacientes, quando eles fazem 19 anos, eles não têm mais fimose nenhuma. E tem aquela que ela é adquirida secundariamente na idade adulta, através de inflamações frequentes da área que a gente chama de balanite de repetição. Ela vai causando uma fibrose do prepúcio que impede de você expor a glande. Aí sim, é uma fimose secundária, deve ser tratada. E por que deve ser tratada? Principalmente por causa do desconforto. Não só na limpeza, mas ao corpo. E ela, se não tratada, tem uma grande chance desse paciente desenvolver uma neoplasia maligna de pênis, né? Hoje no Brasil a causa mais frequente de câncer de pênis é a má higiene induzida por uma fimose não tratada. Depois é a infecção pelo papiloma vírus humano. Então são essas duas causas principais. Doutor, tem alguma fase na vida do indivíduo que pode comprometer o tratamento ou em qualquer estágio? Quem, de repente, tem algum tipo de dificuldade de buscar um médico e está convivendo com esse problema, em qualquer fase e idade pode recorrer ao tratamento? Qualquer fase. O médico que faz isso, bem, ele vai ser tratado, ele vai ter um diagnóstico, vai ver se a indicação é cirúrgica ou apenas de observação e certamente vai ser tratado. Pois bem. O senhor mandou algumas imagens para nós aqui, eu queria que o senhor descrevesse, eu acho que até falando justamente do procedimento, como é que se desenvolve. Existe um livro, quer ver? Eu vou até mostrar para vocês. Só sobre fimose, existe este livro aqui, ó. Surgical Guide to Circumcision, Guia Cirúrgico para a Circuncisão. É um livro de 150 páginas. Então você pode ter um livro que só fala sobre fimose, porque deve ser algo importante.
né? Concorda comigo? Sem sombra de dúvidas. Então, maneiras de fazer a cirurgia, várias. Essa é uma das mais simples, né? Você faz uma incisão no prepúcio para você poder reduzir e ver a glande. Aí depois você faz 2 incisões, tira o excesso que tem e você sutura. E expõe a glande totalmente de uma maneira definitiva. É assim que é feito. Toda cirurgia é evidente que tem os seus riscos, né, doutor? Mas essa se enquadra numa cirurgia simples? Como é que é dentro da medicina? Não, tem cirurgia simples. Tem que mudar o paradigma. Tem cirurgia de pequeno porte, médio porte, grande porte, videolaparoscópica ou aberta e minimamente invasiva. Só isso. Ou não tem cirurgia simples. Não existe. A cirurgia não é simples. Para o paciente pode ser simples, mas para mim não é. Eu tive que treinar, eu tive que fazer várias, eu tive que acompanhar as complicações para saber tratar. Então não é assim. Ela pode ter toda uma cirurgia dessa, apesar de ser de pequeno porte, ela pode ter infecção, hematoma, deiscência, tudo. Uma cirurgia grande pode ter. Perfeito. O Dr. Cid Scarpa falou conosco direto lá do Complexo Hospitalar Central hoje, esclarecendo um pouquinho sobre o tratamento e a necessidade que se tem de nós cuidarmos da saúde e atentando justamente para a questão da fimose. Se você quiser deixar algum recado para a audiência, Dr. Cid, o espaço está aberto e eu agradeço muito pela participação. Aquelas mães e pais, né, que têm filhos, né, varões, né, usando o termo antigo, ensinem a eles a importância da limpeza da genitália, né? 2, 3 vezes por dia, né? Porque é um fator de prevenção de doenças e da manutenção da saúde. Você evita várias doenças você fazendo isso, né? Então, só a limpeza comum com água e sabonete. Só isso. Ensinem os seus filhos, desde criança, né? Ensinem, cativem seus filhos para que eles motivem eles para que eles sejam cuidadosos consigo mesmo. Não hipocondríacos, mas cuidadosos. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado ao Dr. Cid Scarpa e toda a equipe lá do Complexo Hospitalar Central. Grande abraço ao senhor, boa semana e bom Domingo das Mães, tá, doutor? Ok, até mais. Até mais. Sempre muito gentil com a nossa equipe, atendendo aí a produção do Band Cidade e contribuindo com a audiência da TV Meridional Band. Falando em saúde.